Continue falando conosco. Nós já podemos sentir a sua presença nesta noite. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos. E nós queremos ainda mais a sua presença no nosso meio, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Nós te adoramos, Senhor. Fale conosco mais uma vez através da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu elaborei essa mensagem hoje. Eu sei que eu já falei várias vezes aqui, mas eu preciso falar de novo. No ano de 2008, eu me envolvi em um acidente aqui perto da igreja. E essa foi uma das tempestades que eu vivi e venho vivendo há alguns anos já na minha vida. E quando eu busco a palavra de Deus, eu começo a ver que todos nós enfrentamos tempestades e isso faz parte da nossa vida. Mas as tempestades, elas geralmente têm pelo menos essa que o Senhor conduziu, porque existem tempestades que a gente busca, né? Quando a gente desobedece, igual Jonas. Existem tempestades que é propósito de Deus, tanto que Deus ordena que seus discípulos entrem no barco, ainda assim passaram por uma tempestade. Mas essa tempestade, Deus tinha o propósito de trazer autoridade para Paulo. Deus tinha uma razão dessa tempestade, e eu acho essa história fantástica, porque parece comigo e com você, mas existem tempestades, para pensar, que a gente não entende, é difícil de entender. Por quê? Porque nós estamos no meio de uma obediência, e ainda assim passamos por tempestades. Paulo estava no centro da vontade de Deus, e mesmo assim, como você e eu, enfrentou e enfrentamos tempestades, ou seja, crises nas nossas vidas. Por isso eu quero que você abra Atos 27, de 6 em diante, é o texto que nós vamos ler hoje. Nós vemos que existe uma promessa. Deus não perde o controle das nossas vidas, por mais que pareça que está tudo perdido. Ele não perde o controle. Atos 27, 6 em diante diz assim: ali o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar. Aqui nós já vemos que Paulo entrou de uma forma forçosa, porque ele era um prisioneiro, ele estava preso. Ele não ia para este lugar, ele não ia para Alexandria, para a Itália, mas ele estava sendo acusado. Versículo 9: havíamos perdido muito tempo, as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou essa questão com os oficiais do navio, ou seja, Paulo, na condição de prisioneiro, já começa a conversar com as pessoas do navio, com as autoridades do navio, no versículo 9, com os oficiais. Mas presta atenção, eles não deram ouvido para Paulo. Não ligaram para o que Paulo falou. Versículo 10, disse ele: senhores, está dizendo para todos, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante, ou seja, para frente. Haverá grande prejuízo para um navio e para a carga. Ele estava sendo avisado. E perigo para as nossas vidas. Ou seja, ia ter perigo para o navio, perigo para a carga e perigo para a vida deles. Paulo já estava trazendo esse adiantamento. Teve ouvido aqui novamente? Não. Não deram ouvido para Paulo mais uma vez. Versículo 11, mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. Por que não deram ouvidos para Paulo? Paulo não era conhecido, ele era um prisioneiro. Ninguém sabia quem era o Deus de Paulo. Mas essa história muda lá para frente. Versículo 13. Quando um vento leve começou a soprar do sul. A gente sabe que tempestades, elas começam devagar, mas elas vão dando sinais. O tempo vai escurecendo, a ventania vai começando a ficar gelada, começa a ficar forte,
E olha isso, um vento leve começou a soprar do sul. Os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso, levantaram âncora e foram costeando Creta, ou seja, margeando. Versículo 14. Mas o tempo mudou de repente. A gente sabe que o tempo não muda de repente, né, gente? Mas o dono do tempo fez mudar de repente. O dono, o criador do mundo, fez mudar de repente. O tempo mudou de repente, e um vento com força de um furacão. Gente, para pensar. Era um vento leve do sul. De repente, um furacão. Um furacão chamado Nordeste soprou sobre a ilha e os empurrou para o mar aberto. Quando a gente lê isso, eu tenho a certeza e a convicção de que quem estava empurrando aquele navio para o mar aberto era o próprio Deus. Era o dono de todas as coisas. E ali eles iriam ter uma experiência que eles nunca tiveram. As tempestades sempre nos revelam o que precisa ser lançado fora. Senão você não sai da tempestade. Ou, se você sai machucado. Mas olha o que fala no versículo 13. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, lembra que era furacão? Desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade, ou seja, vão parar de remar. Vão parar de tentar guiar esse navio. Vamos deixar ele à deriva. E foi o que aconteceu, deixou ele pela tempestade. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval, cada vez piorava, gente. Forças de vendaval continuavam a castigar o navio. A tripulação começou a largar as suas cargas no mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. Eu quero te dizer uma coisa. Eu sei que todos vocês passam por tempestades. E a tempestade aqui é um aprendizado. Tempestade o que é? Problema, relacionamento com problema, saúde com problema, filho com problema, trabalho com problema, falta de dinheiro. Problema. Isso para nós hoje é tempestade. Mas durante a tempestade, o Senhor começou a dar... Essas pessoas começaram a perceber que nada... Durante uma tempestade, pensa comigo se não é verdade. Durante uma enfermidade, parece que nada tem tanto valor. E aqui, pensando em salvar as suas vidas, eles começaram a liberar a carga. Vamos jogar essa carga fora. Então, eu não sei o que Deus está falando com você nesta noite. Que você precisa liberar. Eu não sei se é amizade, se é um namoro errado, se é um hábito errado, se é um vício errado, se é uma maneira de falar errada. Mas o Senhor está mandando você, deixa. Libera isso, senão a tua tempestade não vai passar. E aí, no terceiro dia, depois que eles tinham liberado essa carga, começaram a lançar no mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio. Gente, aquilo que eles precisavam no navio, eles começaram a deixar ir. O que é que você julga ser tão importante na tua vida, na tua casa, na tua família, que o Deus está falando hoje? Deixa aí também. Esse emprego é tão importante? Deixa aí também. Essa roupa é tão importante? Deixa aí também. Essa viagem, esse dinheiro, essa casa, deixa aí também. E o Senhor vem falando conosco hoje, durante esse texto, nesta mensagem, que aquilo que parece para nós importante muitas vezes é um peso. E a gente fica carregando esse peso. E aí, a gente sabe o que pode ser o peso? Que pode ter que ser jogado fora para que você não afunde durante a sua tempestade. Presta atenção, pode ser a sua culpa, sentimento de culpa, pode ser os seus medos, deixa isso para lá. É uma carga, é um peso que você está carregando e você não tem controle disso. Pode ser também as suas expectativas irreais. O que é? A gente imagina algo que deve acontecer, a gente acredita nisso e espera fielmente nisso. Quando na verdade Deus não mandou isso. Deixa isso embora. Quem jogava as cargas ao mar? Eram os próprios
soldados, os tripulantes, ninguém vai conseguir jogar a sua carga fora além de você. E muitas vezes o Senhor está falando com a gente nesta noite, deixa essa roupa embora. Essa roupa não é mais para você. Deixa esse vício embora do cigarro, não é mais para você. Deixa essa pornografia do celular para lá, isso não é para você, nunca foi. Deus quer te tirar da tempestade, precisa deixar ir embora. Ninguém pode jogar fora, além de você. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Quem é você durante a tempestade? Começa a reclamar? Começa a falar mal da igreja? Começa a falar mal de Deus? Ou você é a pessoa que continua posicionada? Você é a pessoa que continua crente? E ainda que prisioneiro, Paulo, você vai ver aqui, que ele começa a dar conselhos para as pessoas. Ele continua sendo ele, ainda que esteja preso. Ainda que esteja indo para um lugar que ele não decidiu ir, decidiram por ele. E no versículo 20, vai lá para o versículo 20. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol, as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. E é assim que o Senhor faz com a gente. Quando a gente perde toda a esperança de que tudo vai melhorar, Ele começa a usar pessoas para falar com a gente. E vou te dizer, até a gente começa a dar conselho para o outro. Quantas vezes eu, passando por uma situação difícil, eu fui ajudar o outro? Quantas vezes a gente doente vai orar por alguém? E aí, no versículo 21 diz assim, fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse, os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio. E não ter deixado os bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e toda esta perda. Quem está perguntando para Paulo? Ninguém. Mas Paulo continua sendo ele. Nós não vemos uma pergunta para Paulo. Ei, Paulo, você tinha razão, hein? Ninguém perguntou. Mas Deus tem propósito em todas as tempestades, a gente sabe disso. E muitas tempestades, gente, não é um ataque do diabo, não. É um aprendizado de Deus. Aprende a dar valor nas pessoas. Aprende a dar valor quem sempre ficou com você. Aprenda a dar valor. E muitas tempestades nos impulsionam para um chamado, para um destino. Porque se Paulo não fosse empurrado para lá, se aquela embarcação não fosse empurrada para mar aberto, eles não estavam indo para aquele destino. E olha o que acontece no versículo 22. Paulo continua dizendo, mas tendem bom ânimo. Mandando o povo ter bom ânimo, gente, preso. Está sendo ele, está sendo crente, está sendo santo, está sendo servo, no meio de uma tempestade. Tem de bom ânimo, o navio afundará. Ó, gente, eu não sei o que é que você julga de tão importante na tua vida hoje, mas que Deus está dizendo, ó, pode até afundar isso aí. Pode até afundar as suas finanças. Pode até afundar essa situação, mas você não vai morrer. E volto a te dizer, Deus não morreu por coisas, morreu por pessoas. E aqui ele fala algo importantíssimo, mas tenham bom ânimo. Lembra quando Deus falou com Josué? Josué, levanta, que o meu servo Moisés é morto, devia estar vivendo um luto, mas ele falou, levanta, meu servo Moisés é morto, e você fará esse povo passar daqui para lá para o Jordão. E ele repetiu por 3 vezes a palavra, tem de bom ânimo. Pessoa desanimada, não quer nada, não faz nada, não sai da cama. E este homem preso, animando o outro. Ele dizia, tem de bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Versículo 23, pois... gente, eu acho fantástica essa parte aqui. Pois ontem à noite, cheio de gente no barco, o anjo só apareceu para Paulo. Eita fidelidade, hein? Aqueles que são fiéis. Eu aprendo com isso aqui, que a tempestade estava acontecendo, porque choveu 14 dias, 2 semanas. E o anjo chega, podia mandar a tempestade parar, como já mandou das outras vezes, né? Quando Jesus manda a tempestade parar. Podia levar o navio, entortar o navio para outro lugar, não fez nada disso. O anjo apareceu para Paulo, ontem à noite, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo. Ó a minha identidade, ó eu falando o meu propósito, ó eu falando quem eu sou.
O povo nem voz para ele dava e ele insistia em falar. Quem está perguntando para Paulo? Ele poderia até ficar quieto. Quando eu quis falar, vocês não me deram ouvido? Também agora não vou falar. Foi assim? Não. Ele se posiciona, continua sendo quem ele é durante a tempestade, porque estava chovendo nele também. Não era só nos outros, estava chovendo nele também. E ele disse, ontem à noite, um anjo do Deus a quem eu sirvo e pertenço, se pôs ao lado dele, não dos outros. Deus não livrou da tempestade, mas essa visita do anjo está dizendo assim, Deus viu, Deus me vê e Deus está comigo. E mandou um anjo falar comigo. Olha o privilégio, gente. Cheio de gente naquele navio, 276 pessoas de tripulação. O anjo só falou com Paulo. Ninguém mais viu o anjo. Adoro. E aí, se pôs ao lado e me disse, não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. Olha o propósito. No meio da tempestade. Ele está falando o porquê da tempestade. Mas já falou, não tenha medo. Um dia Deus falou isso para mim. Lá naquele acidente em 2008. Quando ele pegou na minha mão e disse para mim assim, eu estou com você. Deus mandou te dizer, esse pastor disse para mim, Deus está com você. E aí, ele disse assim, não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Agora vão ver quem é o seu Deus. Agora vão conhecer quem é o Deus de Paulo, que não deram ouvidos lá atrás. É impressionante que a Bíblia diz assim, e Deus em sua bondade. Deus não livrou ele da tempestade. Não parou a tempestade. Muitas vezes a nossa oração, ele não para a tempestade. Não é a solução muitas vezes que a gente quer. Mas ele está com a gente na tempestade e ele manda um recado para nós nessa noite. Você não vai morrer. Viu, pastor Anjo? O senhor não vai morrer. A gente não vai morrer. A irmã Cleusa não vai morrer. Deus está com a gente. Durante a tempestade. E ele estava fazendo Paulo se posicionar. Era um novo destino para Paulo. Não estava na rota de Paulo, né? A Itália. Mas o Senhor fez ficar. Porque era necessário que ele se apresentasse diante do rei, de César. E olha que interessante. A maior prova do cuidado de Deus não é a ausência de crise, mas sim a sua presença no meio dela. Eu acho fantástico isso. E muitas vezes, muitas tempestades, é na tempestade, muitas vezes, que nós sabemos quem nós somos. E quantas vezes a gente chega num hospital que a gente não está bem, chega lá e ainda testemunha. Quando eu estava na hemodiálise fazendo um mestrado, eu me lembro que eu estava pegando as informações de uma senhora que adorava ao Senhor, que servia ao Senhor na sua igreja, e eu anotando. Que servia ao Senhor não sei quantos anos, e a mulher ligada à máquina da hemodiálise, porque a pesquisa era feita durante a hemodiálise. De repente, a máquina dessa mulher dispara. É uma sirene, assim, chega a dar... Eu até assustei, até afastei, assim. Você tem que afastar, né? Aí vem aquela equipe médica, aí a mulher já começa, porque começa a dar cãibra, e começa a doer, e aí... ligaram a máquina, mudaram as coisas lá, eu já até fiquei assustada, fiquei para trás assim. Quando tudo passou, falei, a senhora quer que eu pare, quer que eu continue outro dia? Ela, não, por favor, pode continuar. Gente, eu chorei aquele dia, eu vim embora chorando. Tem gente que ia ficar bravo com Deus por muito menos. Hemodiálise, irmãos, é só Deus, porque a estimativa de vida, mais ou menos, de uma pessoa que faz hemodiálise é 8 anos. E é interessante que todo mundo que está no começo da hemodiálise tem o mesmo discurso. Não, eu estou bem. Claro, está no começo. Eu estou bem, Deus vai me tirar dessa, o tempo vai passando. As fissuras vão aparecendo. Começa a ficar feio. Começa a perder massa magra. A pessoa acha que vai vir a cura. E alguns até vêm, mas para alguns não vem. Deus tem propósito em tudo. E muitos que eu conversei, já há alguns anos fazendo hemodiálise, ainda assim adoravam ao Senhor. E é um aprendizado muito grande quando a gente vai num lugar desse, porque é um lugar pesado, onde tem muita tentativa de suicídio. Por quê? Porque não tem volta.
humanamente falando, não tem volta. Você sabe que ontem eu estava conversando com a Vitória, minha filha, e eu peguei a minha pasta para poder pesquisar o que eu ia falar hoje, que eu tenho vários estudos lá que eu imprimo, guardo, eu sou do papel. Quando eu abri, eu me lembrei da Vitória. Falei, eu vou ligar para minha filha. E eu liguei. Ela falou, mãe, por que você me ligou? Falou, acabei de pensar em você. Tá tudo bem? Ela falou, não. E ela começou a chorar. Ontem isso. Irmãos, não precisa ligar para ela não, viu? Tá tudo bem. Foi só um momento. O que foi, Vitória? Ela falou, mãe, tem horas que vem uns pensamentos na minha mente. Pensa comigo. O inglês não é a minha primeira língua. Eu sou uma menina. Eu sou estrangeira. E foi falando. Eu falei, parece que você está me contando a história da serva de Naamã. Então você só precisa pregar para uma pessoa que fará a diferença nessa nação. Deixa Deus te usar, Vitória. Mas deixa eu te perguntar, quais são os pensamentos que invadem a sua mente? Ela falou assim, eu fico preocupada. Por isso, eu acho que eu não vou conseguir. Às vezes eu acho que eu estou sozinha, às vezes isso, aquilo outro. Eu falei, isso é um dardo inflamado na sua mente. Como que eu combato um dardo inflamado? Ou eu só me defendo com o escudo da fé, ou eu posso combater com a espada, que é uma arma de ataque de Efésios 6. Aliás, de toda a armadura, a espada é a única que é o artifício de ataque. O resto eu só me defendo. Capacete, a couraça da justiça, o cinto, as sandálias do evangelho da paz, enfim. Mas o ataque é a palavra de Deus. Cada pensamento que vier, declare, Vitória, um pensamento alto, declare a palavra de Deus. Combata com a palavra de Deus. Estou sozinha? Não, Deus está comigo. Deus me prometeu que nunca me abandonaria. Eis que tenho gravado na palma das minhas mãos. E vai declarando, Vitória, vai declarando o oposto dos seus pensamentos. Porque se tem um lugar que o inimigo ataca é a nossa mente. E aí a gente começa a desanimar. Peraí, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Peraí, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para cá? Como Deus diz o meu sobrinho Theo, por que você está estudando aí? Não tem escola aqui? Estuda na minha escola. Ai, ai. E aí ela foi melhorando. E quando Deus te pedir para ligar para alguém, liga. Não pensa duas vezes. Converse. Você pode ser um instrumento de Deus, mesmo que você está passando por uma tempestade, como Paulo foi, né? Não negocie sua fé na crise, não negocie a sua fé na tempestade. Veio um pensamento que você não vai conseguir, está repreendido no nome de Jesus. E já manda um versículo que corresponda a isso. Amém? E aí, no versículo 25, vai lá para mim, comigo no versículo 25. Paulo disse assim, portanto, tenham bom ânimo. Gente, olha Paulo, preso. Pelo jeito que ele fala, parece que é o único homem que está livre ali espiritualmente falando, emocionalmente falando. E ele diz para as pessoas, tem de bom ânimo. Creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele diz. Ele está pregando, gente. O homem não deixou de ser ele por conta da tempestade. Ele não deixou de ser santo porque está na tempestade. Tem pessoas que começam a fazer besteira. Está dando tudo errado mesmo? Vou arrumar outro namorado, vou arrumar outra esposa, vou sair desse emprego, vou fazer tudo errado agora. Vou voltar a beber, vou voltar a fumar, vou voltar a olhar para as mulheres. Ô, gente, a Bíblia está nos ensinando aqui que a tempestade vai passar, seja quem você é. Quem que você é durante uma tempestade? Você traz aqui, você traz para as pessoas ânimo, força, ou você se rebela? Também não vou mais nessa igreja. Tudo se virou contra mim, porque não fizeram o que eu quis. Estou passando pelo meio de uma tempestade, a gente tem pessoas que se rebelam, né? Se rebelam. Ficam rebeldes. E não é isso que o Senhor manda a gente fazer. Olha, quando a gente vê Paulo recebendo a visita deste anjo, que eu acho fantástica, a melhor parte do texto, é como se Deus estivesse confirmando que ele vê tudo. É como se fosse, não, é isso. Ele vê tudo, ele sabe de tudo, mas uma coisa que me deixa assim, indignada, atônita com essa história. Ele está com a gente. Ele está com você. Ele fala para um anjo assim, é ele que dá ordem aos anjos. A Bíblia diz, ele dará a ordem aos anjos em vosso favor, em nosso favor.
em seu favor. Eu imagino o céu acontecendo lá, tempestade vendo. Vai lá, fulano. Vai lá falar com Paulo. E tinha 276 pessoas naquele navio. Só falou com Paulo. Não abandone o barco. Vai lá comigo no versículo 26, que diz assim: é necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Temiam que, se continuássemos assim, seríamos atirados contra a rocha na praia. Por isso, lançaram 4 âncoras da parte de trás do navio e ansiavam que o dia chegasse logo. Versículo 30. Dando a entender que iriam lançar âncoras da parte da frente. Os marinheiros baixaram o barco salva-vidas na tentativa de abandonar o barco. Olha o que acontece. Paulo então disse, quem está perguntando? O homem está preso e continua orientando as pessoas. O homem está passando por uma tempestade e continua sendo quem ele é. Pergunta para a pessoa do seu lado, quem você é durante a tempestade? Fica falando mal dos outros? Quem você é durante a tempestade? E aí Paulo disse ao oficial que estava no comando dos soldados, ele disse, se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Se eles não permanecerem, vocês não conseguirão se salvar. Olha, vamos para o versículo 32 agora. Paulo pede para que as pessoas se alimentem. Perceba que ele está conduzindo a situação o tempo todo. Ele está sendo igreja lá naquela embarcação. E ele mais está tendo sabedoria ali. Olha o que Paulo faz. Então os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas e o deixaram à deriva. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados vocês não se alimentam há 2 semanas. Lembra que eu falei 14 dias de chuva? E muita chuva. Disse ele, por favor, comam alguma coisa agora. Agora. Para o seu próprio bem. Pois nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Ele está confiando em Deus completamente. Versículo 35, em seguida, gente, presta atenção nesse versículo 35. A gente lê a palavra de Deus, a gente fica indignado, né? No versículo 35, ele disse assim, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos e partiu em pedaços e comeu. Como é que é um homem preso, pegar um pão numa chuva, orar na frente de todo mundo, que não deram ouvido para ele lá atrás, mas agora estão tendo que dar ouvidos, comam agora o pão. E vou te dizer, qual é o pão que nós temos que comer durante uma tempestade? A palavra do Senhor. Se alimente dela. Coma dela. E olha, todos se animaram e começaram a comer. Versículo 37. Havia um total de 276 pessoas a bordo. Presta atenção, depois de se alimentar, o que aconteceu? Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. No meio da tempestade, no meio do problema, vai buscar ao Senhor, vai ler a palavra, vai adorar. Que enquanto você adora e conhece ao Senhor, Ele vai te falar, viu? Tem mais coisa que você tem que abandonar nessa tempestade. Abandona essas roupas, esse vício, essa amizade, esse namoro errado. E Ele vai falando. E Ele vai falando. Mas vocês perceberam que depois de se alimentarem, que o Senhor falou, abandona mais um pouco? Eles se animaram ao ler a palavra, ao comer, não é? Eu estou parafraseando. Solução de Deus, presta atenção, versículo 39. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e cogitaram se seria possível pegar ali e atracar o navio. 41.
Mas o navio foi apanhado entre duas correntezas contrárias. Gente, quando tudo parece que está melhorando, piora de novo, né? Duas correntezas contrárias. Duas. Foi apanhado entre duas correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a se partir. Mas Paulo falou lá atrás, vocês não serão mortos, mas o navio vai se perder. Ele vai ser destruído. Versículo 42, os soldados queriam matar os prisioneiros, para que não nadassem até a praia e depois fugissem. 43, o oficial do comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem o seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção da terra. Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços do navio destruído. Assim, todos chegaram em segurança. Nem toda a tempestade das nossas vidas será acalmada por Deus, mas todas serão usadas por Ele. E Deus manda dizer nesta noite, você não vai morrer. Pode até perder alguma coisa, pode até perder um bem, pode até perder as suas coisas, perder o que você gosta, mas não vai morrer. E aí, confie na visão que Deus deu para nós e tem dado. Deixe tudo ir que gera peso na tua vida, para que fique leve. Porque Deus não morreu por coisas, morreu por pessoas. E outra coisa importante, alimente-se da palavra. Nosso maior erro numa tempestade é, se eu estou com Deus, por que isso está acontecendo? A gente começa a achar que Deus não está com a gente. Se está difícil, é porque Deus não está comigo. Não é verdade. Isso não é verdade. Quem você está sendo na tempestade? Deus, Ele vai mudando as nossas vidas. Ele fala, tira isso, joga para o mar, se alimente, acredita na visão. Tudo vai sendo moldado durante a tempestade. Mas eu quero te dizer 4 coisas que eu separei que você pode e deve começar a fazer no meio de uma tempestade. Primeiro, não ignore a voz de Deus. Não ignore a voz de Deus, mesmo que outros ignorem. Você não. 2, permaneça no barco. Caso contrário, você não conseguirá se salvar. Eu não sei qual é o barco que você quer sair. Deus não mandou sair. 3, alimente sua fé, adore ao Senhor e leia a palavra do Senhor. 4, continue liderando, mesmo no meio da tempestade. Paulo, ninguém estava perguntando para ele quem que apareceu na noite, mas ele falou, ninguém perguntou para ele se era para comer. Gente, come, faz 14 dias que a gente está aqui, vocês não estão comendo. Gente, e pegou o pão, agradeceu, deu graça na frente de todo mundo, e comeu no meio da tempestade. Paulo continuou sendo ele no meio do problema. E é isso que eu aprendo com esse texto. E eu sei que você tem passado por muitas tempestades, como eu estou passando. Presta atenção, o navio se perdeu. Mas todos chegaram em segurança, como foi prometido. Deus não prometeu salvar o navio. Ele prometeu salvar as pessoas. Você pode até perder as suas coisas, como eu já disse, mas a sua vida será preservada. A tempestade não veio para te matar, mas para te reposicionar. Agora, uma coisa que a gente precisa saber, para concluir. Onde estão as provas que incriminavam Paulo? Foram jogadas ao mar. Paulo chega diante de César, cadê as provas? Não tinha mais. Quero dizer uma coisa para você. Eu sempre falo desse acidente que eu me envolvi em 2008. E chega um homem em mim. Minha mãe estava lá perto também, eu lembro. Mas chega um homem em mim, eu sempre falo isso para vocês, com respeito. Estou falando isso, pastor Cristian. Eu sempre falo que ele tinha um olho de vidro, né? Certa vez, semana passada, eu estava na casa de uns amigos. E o pastor sentou na minha frente. Falei, não, pera.
o senhor estava num acidente em 2008? Ele falou, não fiz parte do acidente, mas eu estava lá. Falei, eu sou aquela menina. Vem cá, pastor Christian. Foi ele que orou para mim. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Irmãos, ele pegou na minha mão. Me dá sua mão, pastor Christian. Ah, não, o senhor pega na minha mão. Ele pegou na minha mão e disse assim, ó, irmã, eu já pensei assim, ué, como é que ele sabe que eu sou irmã? E ele disse assim, ó, Deus mandou te dizer que ele está com você. E disse mais, vocês estão passando por uma guerra. Por que Deus mandou ele me dizer isso? Porque enquanto o acidente apareceu lá, quando o acidente estava acontecendo lá em Mirasolândia, eu vim a pé chorando, orando alto, porque eu precisava falar com meu marido. Falei, Deus, aonde o Senhor está? Por que está acontecendo tudo isso? Deus, aonde o Senhor está? E passa um carro preto. Depois eu fiquei sabendo que não era preto, era verde escuro. Até a filha dele ainda comentou, para mim sempre foi preto. E aí para esse carro, e eu queria que o pastor continuasse. Por favor, pastor. Graça e paz a todos. Me emociono também ao me recordar disso. E como Deus traça as coisas. Não existe acaso, amados. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O que aconteceu com a pastora é a história dela, a história minha, mas também a história de todos nós. Amém. E eu quero contar uma pequena história bem breve, até chegar na história dela. Jeremias capítulo 1, versículo 4, diz: Deus chamou e falou, Jeremias, eu te conheci, eu te escolhi, ainda no ventre da tua mãe, e te designei para ser profeta das nações, ou seja, eu te ungi para ser profeta das nações. Deus estava falando para Jeremias? Sim, naquela época sim, mas a dimensionalidade da Bíblia, que ela é dimensionada, hoje ela fala para você. Então você é um escolhido de Deus. Diga, eu sou um escolhido de Deus. Amém, eu sou escolhido de Deus. Pastor Anderson, você é um escolhido de Deus. Amém. Já conversamos. Então eu quero contar uma historinha breve. Há muitos anos atrás, uma história que eu conheço bem. Uma menina muito pobrezinha, lá no Paraná, lá na beira do rio, divisa com o Paraguai. Ela conhece um rapaz, ela era virgem, esse rapaz vai naquela cidade e mantém relação com ela e ela acaba engravidando. Aquela moça desesperada, ela fica sem poder contar para a mãe dela, eles eram pobríssimos, muito pobres, na miséria, na linha da miséria. Eles moravam numa casa de chão de terra. E ela então tenta se matar, tirar sua vida. Então ela dá socos na barriga para matar a criança que está dentro da barriga dela. E ela dava socos e aquela criança não morria. Você sabe por que aquela criança não morria? Porque um escolhido de Deus, o diabo não mata. A pastora falou sobre morte, falou acabar. Não, escolhido de Deus, o diabo não mata. Agora, aqueles que são de Deus, Deus escolhe no seu tempo levá-los para Ele. Amém. Então ele não morria. Então falaram, você vai tomar um remédio. E ele tomava um remédio amargo para abortar. E ela tomava aquele remédio e não abortava. Tomava e não abortava. E aquela criança nasceu, era um menino. Nasceu naquela pobreza. Aquele menino então sobreviveu e cresceu. Lá na frente aquele menino sofre um acidente. Aquele menino quebra sua cabeça em 27 partes. Em 27 lugares. Ele perde olho, perde ouvido, perde olfato, não fala, perde a fala, vegeta, fica 6 meses no hospital, fica 3 meses em coma profundo, dorme, volta, ressuscita, volta de novo, volta numa cadeira de rodas, sem andar, sem falar, aprende a andar, aprende a escrever, e aprende a andar novamente, que Deus opera um milagre, e ele aprende a falar, e aquele menino depois tem um encontro com Deus. Presta atenção, porque o escolhido Deus leva. Porque é necessário, para que um escolhido chegue até alguém e pegue na mão, é necessário que esse escolhido nasça. Amém. E aquele menino então se torna um pastor. Aquele menino escreve livros. Aquele menino vai viajar pelo mundo afora. Até que um dia, aquele menino está atravessando uma rua com seu carro e tem um outro carro do lado. E o carro desse rapaz que sobreviveu
à morte, que sobreviveu na barriga da mãe, que sobreviveu a 27 fraturas na cabeça, que ficou 1 ano para poder comer, que voltou 1 ano depois na cadeira de rodas. Aí ele atravessa, os 2 carros estão parelhados, o carro da pastora e desse rapaz, daquele menino que ia morrer. Um vai e o outro fica. Ela pega a moto que está passando. Agora aquele menino é o escolhido, porque escolhido é passado pela prova de fogo. O escolhido, lembre, se a batalha vier sobre você, porque você é escolhida. Só que algo ali aconteceu. Quando eu saí do meu carro, esse menino sou eu, vocês entenderam? Eu fui até lá e vi aquela moça com o pé fora, o toquinho aqui, o osso branquinho e o pé do lado. Só um corinho que segurava. Só que Deus falou: não, você não vai entregar nada para ela. Alguém entrega alguma coisa para a pessoa que faz o mal a outra? Porque ali a vítima era aquela mulher que estava estirada no chão. Aos olhos daquela sociedade, das pessoas que avolumaram naquele momento, que chegaram ali, a vítima era aquela, e a algoz era aquela que estava ali chorando. Ninguém parava para ir lá, todo mundo ia depois ali. Era muito comum chegar e dizer: ô minha filha, calma, calma, nós estamos ligando, Jesus te ama, acalma o teu pé. Mas lembra de uma coisa: escolhido não fala e não faz da sua vontade. Se você é um escolhido de Deus, você estiver afinado com Deus, você não vai fazer o que todo mundo faz, você vai obedecer o que Deus manda fazer. E o que Deus manda fazer não era olhar pela mulher que estava com o pé decepado, era para aquela que tinha decepado o pé dela e ido lá. E Deus falou: vai até ela. Então eu fui até ela, e sem saber, eu não lembro das palavras, porque quem é usado não lembra, mas quem recebe lembra. Então seja um instrumento de Deus. E sabe por que eu contei a minha história? Não foi para mim aparecer, foi para dizer para você que não importa onde você nasceu, não importa se você é pastor ou não, você é um escolhido de Deus. Amém. O escolhido de Deus. O escolhido de Deus. Você veio ao mundo para ser instrumento de Deus, e ela passou por aquilo, a pastora, sabe por quê? Porque Deus aqui estava afiando ela, como afia uma tesoura. Tesoura foi feita para quê? Cortar. Para cortar. Qual é a função da tesoura? Cortar. Só que o inimigo usou uma situação, não foi o diabo. Deus não. Deus te levou, pastora, lá. Você sabe por que Deus te levou até lá? Porque ali representa uma Jericó na tua vida. Mas sabe por que Deus leva a gente para Jericó da batalha? É para nos entregar a arma de guerra. Amém. Você não seria o que é hoje se não tivesse passado por aquele acidente. Amém. Só que nesse tempo, pisam em você, jogam você, mas você continua sendo instrumento de Deus. E sabe o que acontece com você? Você chora e se sente incapaz. Deus vem e afia você. As lutas tiram pedaços de você. Quando você está sendo... Quanto choro, né, pastora? Quanta luta! Mas você estava sendo limada. O pastor também. Que na verdade os dois estavam sendo limados aqui. Mas sabe o que acontecia depois dessa lima? Vinha ela aqui e vinha o pastor aqui. Mesmo jogado, pisado, passando por isso. Vinham aqui, ó. E cortava. E para isso acontecer, tem que estar afinado com Deus. Amém. Você quer ser instrumento de Deus? Você quer ser instrumento de Deus, sim ou não? Amém. Se alinha no Espírito com Deus. Amém. Que Deus vai te afiar, que Deus vai zelar por você. Vão pisar em você, porque todo escolhido é pisado, mas todo escolhido é honrado por Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Por poder ter esse privilégio e ter muito me emocionado de verdade. Naquele dia lá, naquele jantar, nós choramos. Ela olhava, eu chorava. Irmãos, eu já tinha visto o pastor, mas eu não tinha olhado no mesmo ângulo que eu olhei aquele dia. Quando ele sentou na minha frente, eu falei: não, o senhor não estava num acidente assim. Ele falou: eu estava, eu não fiz parte do acidente, mas eu estava. Eu falei: aquela menina sou eu. E aí ele começou a chorar, eu comecei a chorar também, falei o quanto ele foi usado por Deus na minha vida. E eu quero te dizer,
Deus, Ele não se esquece de nós. E já é a segunda vez que isso acontece, pastor. Eu fiquei na UTI, num hospital, depois eu fui para a Santa Casa, perdi o bebê. E a enfermeira que cuidou de mim, Deus trouxe aqui na igreja. Enquanto eu dava o testemunho, ela falou, fui eu que fiquei com você lá. Você ia morrer mesmo, estava feio o negócio.